o Senhor me deu essa oportunidade nesse dia de estar trazendo uma palavra para que a gente possa estar meditando, né? E louvado seja Deus. Amém. É um prazer, com muita alegria, que eu venho aqui compartilhar essa palavra com os amados irmãos. Se você puder, estiver aí com sua Bíblia, né, e puder me acompanhar na leitura da palavra do Senhor, se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Esse é o texto base para essa palavra. E se você puder me acompanhe na leitura. Amém? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Paulo aqui, né, nos mostra que em Cristo morremos para o pecado, né, para as práticas que são contrárias à vontade de Deus, né, e que em Cristo nós temos a vida e a vida eterna. Amém? Uma vez que a gente morre para as coisas deste mundo, né, para o pecado, a nossa natureza, e em Cristo nós temos a vida eterna. Amém? Mas é natural, né, que a nossa mente queira se apegar às coisas desse mundo, às coisas terrenas, né? É normal a gente focar naquilo que podemos pegar, naquilo que é apalpável, né? Naquilo que podemos ver. E o problema é que enquanto mais nós pensamos nestas coisas, né, nós se apegamos a elas e queremos nos envolver demais a essas coisas. Amém? E isso se torna um problema quando nós colocamos as coisas deste mundo acima do nosso Deus, acima da vontade de Deus. Em vez de priorizar o nosso Deus, priorizamos aquilo que é terreno, aquilo que é material. E nós temos que ter todo cuidado, porque Deus ele deve sempre estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Lá em Mateus capítulo 6, fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente deve ter esse entendimento, né? Que em primeiro lugar sempre deve estar o nosso Deus, sempre deve estar o reino de Deus e a sua vontade. Amém? E no texto lido, no texto que a gente leu, né, Paulo deixa claro como deve ser a vida de um cristão aqui na terra. Uma vida de renúncia ao velho homem, né, mantendo o pensamento nas coisas do céu, nas coisas do alto. E dessa forma, né, nós vamos estar priorizando o Senhor. Amém? E, portanto, amados, mediante isso que eu falei, né, o tema dessa palavra, nessa manhã, né, uma breve palavra, mas é vivendo o céu na terra. E como viver o céu na terra, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, buscar as coisas do céu. Manter a nossa mente, buscar as coisas que estão em Cristo e onde Cristo vive, né? Isso é o dever de todo crente, uma vez que nós ressuscitamos com Cristo e para Cristo. Amém? Uma vez que nós estava mortos em nossos pecados e fomos ressuscitados, né? Fomos transformados a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós confessamos que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, né? E aí nós temos o direito da vida, a vida eterna. Amém? Para Cristo, porque Ele é a própria vida, né? Cristo, Ele é a própria vida. É nele que nós encontramos a vida. Ele fala em João 14, versículo 6, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Em 1 João capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a essência da vida eterna, é conhecer a Cristo, né? É se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor, é buscar
conhecer quem é Cristo, quem é o nosso Deus. Por isso nós precisamos meditar na palavra do Senhor, né? O Salmo 1 fala que, no Salmo 1, versículo 2, se eu não me engano, fala que nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite, né? E nós temos que ter prazer em meditar nela, em conhecer a Jesus, em buscar o conhecimento de quem é o nosso Deus por meio da sua palavra. Nós não podemos conhecê-lo em sua totalidade, né? Só lá na glória, mas aquilo que ele revela em sua palavra, né? Nós precisamos buscar, conhecer e ter intimidade com o nosso Deus. Amém? William Buckley conta que algumas vezes dizemos de alguém: a música é a sua vida, o esporte é a sua vida, fulano vive para o trabalho, né? Muitas vezes a gente fala algo desse tipo. E os tais encontram a vida e tudo o que ela significa na música, no esporte, no trabalho. Mas para o cristão, Cristo é a vida. Jesus Cristo domina o seu pensamento, e preenche sua alma. Em Cristo é que está a nossa alegria, né? Em Cristo é que vamos preencher todo o vazio em nosso coração. Às vezes nós buscamos a alegria, né? Tem pessoas que buscam, na verdade, a alegria em música, tem pessoas que buscam a alegria no trabalho, né? Mas, na verdade, a alegria dessa pessoa vai estar em Cristo Jesus. É só Cristo que preenche todo o nosso ser, o nosso coração, né? É em Cristo que nós vamos satisfazer, né, o nosso espírito, buscando a presença dele. É a presença de Deus que nos enche. Amém? Por exemplo, uma criança, se a gente falar de um pote de sorvete, por exemplo, a uma criança, ela vai se empolgar, ela vai se alegrar, porque ela é uma criança e aquilo ali deixa ela alegre, né? Se nós falar com um adolescente sobre futebol, né, sobre carro, isso também vai alegrar ele, porque o adolescente tem essa tendência, né, de se alegrar com essas coisas, né, com o esporte. Mas Paulo, ele se empolgava ao falar de Cristo. Cristo era a alegria dele, Cristo que o empolgava. Né? Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o que importa para ele é Cristo Jesus. Né? O que empolga. E da mesma forma, amados, deve acontecer comigo e com você. Né? O que deve nos alegrar, o que deve nos empolgar é Cristo Jesus, é a presença de Deus. Né? O que deve trazer brilho aos nossos olhos é falar do nosso Messias, do nosso Salvador, aquele que se entregou na cruz por amor a mim, por amor a você. Isso deve nos alegrar, isso deve nos encher, isso deve nos empolgar. Amém? E nós sentir prazer em declarar o nome de Jesus, né? Em buscá-lo, em se derramar em sua presença. E aí, amados, eu faço uma pergunta para que a gente possa meditar, né? O que mais tem te empolgado? O que mais tem me empolgado, né? É as coisas do céu, aquilo que vem da parte de Deus, né? Essas coisas têm nos empolgado, tudo isso que eu falei tem nos empolgado. Nós temos sentido alegria, né, em declarar o nome de Jesus. A nossa alegria está em buscá-lo, ou a nossa alegria está nas coisas terrenas, né? A nossa empolgação está nas coisas desse mundo, né? Que são algumas coisas que eu citei, por exemplo, trabalho, né? Faculdade, e outras coisas também que pode, às vezes a gente busca alegria nessas coisas, mas na verdade o que vai nos trazer alegria por completo é a presença de Deus em Cristo Jesus. Amém? E isso não significa que devemos ignorar nossas responsabilidades neste mundo. É lógico que nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos aí, as pessoas que fazem faculdade, fazer sua faculdade, fazer seu curso, né? Mas isso não pode estar em primeiro plano, em primeiro lugar. Em primeiro lugar sempre deve estar o nosso Deus, o nosso Criador. Amém, amados? E nós precisamos sim manter as nossas responsabilidades, até como cristão, né? Ter uma boa conduta, entender que nós temos as nossas responsabilidades.
mas nunca colocar as coisas desse mundo acima do nosso Deus. Amém? Mas de que maneira buscar as coisas do céu? Como fazer isso? O segredo está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Né? Nós precisamos desenvolver o hábito de voltar a mente e a atenção para as coisas do céu, né? Não para as coisas terrenas. Nós precisamos desenvolver isso, né? Entendendo que nós precisamos manter a nossa mente naquilo que é divino, naquilo que vem da parte do Senhor. Ou seja, nós estamos com os nossos pés aqui na terra, mas a nossa mente precisa estar no céu. Amém? O nosso pensamento precisa estar no céu. E o segundo ponto, né, dessa palavra é fazer morrer a nossa natureza terrena. Nós precisamos fazer com que a nossa natureza terrena, né, morra quando nós aceitamos Cristo Jesus. E por isso que Paulo fala e diz, do versículo 5 em diante, ele diz, do capítulo 3 de Colossenses, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O pecado, né? E aí ele cita uma lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, né? Então aqui está algumas coisas que Paulo diz que nós precisamos fazer morrer que em nossa vida, né? Que não deve existir em nosso coração. Nós temos o poder espiritual para mortificar os desejos terrenos e carnais que nos controlam. Desejos que são esses que Paulo cita, né? Paulo cita essa lista de pecados que dominam muitas vezes o homem. E nós temos que ter muito cuidado para não deixar, nós como cristãos, deixar que essas coisas nos dominem. Amém? Nós precisamos entender que só Cristo deve estar em nosso coração, uma vez que nós ressuscitamos com Ele. Né? Essas coisas não nos traz mais prazer, né? O pecado não nos traz mais prazer. E o nosso prazer está na palavra do Senhor, o nosso prazer está em Cristo Jesus. Russell Shedd diz que a morte, inevitavelmente, desliga o morto dos interesses deste mundo. De igual forma, na morte com Cristo deve haver uma mudança de 180 graus na ambição do convertido, né? Ou seja, uma pessoa quando morre, ela se desliga, né, desse mundo físico. E uma vez que nós aceitamos Cristo, que passamos a fazer a sua vontade, né, e morremos para as coisas desse mundo, para o pecado, deve ter uma mudança em nossa vida, deve acontecer uma mudança em nossa vida, né? O pecado já não faz mais sentido para nós, porque agora a gente vive para Cristo e é nele que está a nossa alegria. Amém? Paulo diz em Romanos 6, versículo 11, considerem-se mortos para o pecado. Jesus usa uma expressão parecida em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. É claro que Paulo e nem Cristo está aqui falando de uma forma literal. O pecado vem do olho, da mão ou do pé, não vem, né? E sim, ele vem do coração, que guarda desejos perversos. É do coração que vem o pecado. Quando nós começamos a alimentar, né? Quando nós começamos a desejar e em pensamento, né? Começa o pecado. Por isso a gente deve ter muito cuidado naquilo que sai do nosso coração, né? Naquilo que nós planejamos em nosso coração. Marcos capítulo 7, versículo 21 diz, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos. Então nós temos que ter todo cuidado para que a nossa mente esteja em Cristo Jesus, sendo alimentada por Cristo Jesus, por aquilo que vem do céu. Amém? O que desejamos determina o que fazemos. E aí, amados, fica claro que os desejos e apetites nos conduz à ação, né? E aquilo que nós desejamos em nosso coração, nós vamos realizar, nós vamos colocar em prática, né? Então, por isso que
quando surgir desejos contrários à vontade de Deus, nós precisamos repreender, né, e trazer à nossa mente, trazer ao nosso coração aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao nosso espírito, a comunhão do nosso espírito com Deus. Amém? Dessa forma, nós vamos estar glorificando o nome de Jesus. Porque quando a gente estimula alguém ou fazer algo que não glorifica a Deus, isso vai nos afastar da presença dele. E como a gente pode fazer isso? Por exemplo, se você tem um filho pequeno e você ensina ela, dá muito doce para essa criança comer, né? Ela vai criar um hábito ali de comer doce, né? Isso vai satisfazer ela. Mas isso pode trazer um problema de saúde para ela. E aí você vai ter que mudar esse costume dela, você vai ter que mudar essa rotina dela, né? Você vai ter que tirar o doce, porque o doce faz mal para a saúde dela, né? E isso não vai ser fácil, porque ela viveu algum tempo comendo esse tipo de comida, o doce, né? Isso traz para ela uma satisfação, sendo que faz mal para a saúde dela. E por ela estar acostumada, vai ser difícil você tirar esse hábito dela, né? E é algo que acontece também, amados, com nós cristãos, né? Uma vez que a gente viveu uma vida toda nos costumes, né, do pecado, uma vida que não glorifica a Deus, mas quando nós conhecemos Jesus, quando nós fazemos uma aliança com Ele, nós temos que mudar, né? Nós temos que viver de acordo com a vontade dele. Mas, assim como não é fácil, né, tirar o doce da criança, como eu falei aqui, um exemplo, também não é fácil a gente tirar tudo de uma vez de nossas vidas. Só que isso é um processo diariamente, né? Nós vamos moldando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, né? E aí é uma atitude nossa, né? E tem que surgir esse desejo em nosso coração de fazer isso, porque a nossa alegria, nós vamos entender que a nossa alegria é Cristo Jesus e só Ele nos satisfaz. Amém, amados? E isso é uma luta, né, da nossa carne com o Espírito, que todos os dias vai ter, né? Porque a nossa carne deseja as coisas daqui da terra, mas o nosso Espírito deseja aquilo que é do céu, aquilo que é divino. Amém? E o primeiro ponto, né, é tornar semelhante a Cristo. Nós precisamos ser semelhantes ao nosso Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, diz assim: E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre o grego e o judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos, né? Então conhecer a Cristo é a nota-chave dessa mensagem, né, de Paulo em Colossenses 3, no versículo 10 e 11. Em Cristo não há oriente nem ocidente, nele não há sul e nem norte, mas apenas uma grande comunhão de amor por toda a terra, né? Em Cristo está essa comunhão. Deve estar a comunhão dos cristãos, daqueles que amam a Deus, né? Devem ter esse convívio de amor entre os irmãos. Amém? E por ele amar todos, o desejo dele é que todos sejam semelhantes a ele. No primeiro ponto, falamos que uma vez que estamos vivos em Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto. No segundo, uma vez que morremos com Cristo, demos nos despedir, né, das coisas que pertencem à vida terrena e do pecado do passado. E procede dessa maneira, fazer-nos semelhante a Jesus Cristo. Deus quer que nós nos renovar e nos transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. A partir do momento que nós o aceitamos como nosso Salvador, Deus quer que nós seja
a semelhança dele, a imagem dele. E de que maneira ocorrerá essa renovação? Por meio do conhecimento, né? O conhecimento nos leva a isso. Quando a gente começa a conhecer a Cristo e a viver de acordo com a sua vontade, isso vai nos transformando, né? Isso vai nos transformando. O conhecimento nos leva a isso. Quanto mais procuramos conhecer a Jesus, mais parecido e semelhante com Ele nós nos tornamos, né? Quanto mais perto de Jesus, quanto mais íntimo do nosso Deus a gente estamos, mais parecido com Ele a gente vai ficar. Amém? Então, é dessa maneira que a gente deve fazer. Fomos formados à imagem de Deus, mas desformados quando Adão cai lá no Jardim do Éden. E aí, por meio de Jesus Cristo, podemos ser transformados novamente, né? Quando Adão caiu, teve ali uma separação, porque o pecado faz essa separação, né? Mas aí Jesus vem, morre naquela cruz, paga uma dívida minha e sua, uma dívida que eu e você jamais poderia pagar, né? Cristo pagou por cada um de nós, né? Por amor, né? Cristo pagou essa dívida e nós podemos retribuir isso, né, com o nosso amor, se entregando a Ele. Tudo que Ele quer de nós, na verdade, é que nós vamos se entregar a Ele, né, fazendo uma aliança e viver de acordo com a sua vontade. Tudo que Deus quer de cada um de nós é obediência, né, à sua vontade, à sua palavra, e é dessa maneira que nós devemos viver. Amém, amados? E é por isso que em algumas situações e atitudes que precisamos tomar, nós temos que parar, pensar, né, e olhar o que faria Jesus nessa situação. Né? Existem algumas coisas que às vezes a gente quer agir na emoção, a gente quer fazer do nosso jeito, mas nós precisamos entender, né, que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, qualquer atitude que eu vou tomar aqui, qualquer coisa que eu vou realizar, né, eu devo pensar antes. O que Cristo fazia, o que Cristo faria em meu lugar, né? E aí nós vamos estar vivendo parecido com a vontade de Deus, né? Nós precisamos ter esse entendimento, parar, refletir e agir parecido com Ele, agir parecido com Cristo, para que o nome dele seja glorificado aqui na terra. E o nome dele é glorificado através da minha vida e da sua vida. Amém? Nós precisamos ser esse canal de bênção para outras pessoas, demonstrando o amor de Cristo em nossas vidas e fazendo com que o nome dele seja glorificado. Amém? Cristo é tudo em todos. Esse é o foco da carta aos Colossenses, né? Para que em todas as coisas ele tenha primazia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois bem, o que vimos nessa mensagem foi: estamos vivos em Cristo, né? Foi isso que a gente viu, que em Cristo nós temos a vida eterna. Então nós precisamos manter o nosso foco em Jesus Cristo. Amém, amados? Essa foi uma breve palavra para a tua vida nessa manhã. E fica aqui o meu conselho, que devemos manter o nosso pensamento, manter a nossa mente naquilo que é do céu. Amém? Como o tema dessa palavra, vivendo o céu aqui na terra. E isso só será possível se a gente manter os nossos pensamentos em Deus, naquilo que vem do alto, né? E dessa forma nós vamos estar agradando ao nosso Deus, aquele que nos chamou, né, para essa obra, para essa linda obra, que é pregar o Evangelho, né, ser canal de bênção a outras vidas, se parecer com Ele, amém? Então vamos realizar isso com muito amor, com muita alegria, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então fica aqui essa palavra, Deus abençoe cada um de vocês grandemente, amém? Foi um prazer estar aqui nessa manhã, compartilhando essa palavra com vocês. E eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, assim como Ele falou comigo, amém? Por meio dessa palavra, trazendo ao nosso entendimento, né, que o que mais importa para nós cristãos é a vida eterna.
O que mais importa para nós cristãos é aquilo que vem do céu, é aquilo que vem do alto. Amém? Porque nós estamos aqui de passagem, né? Nós somos peregrinos. O nosso lar é o céu, é para lá que iremos. Cristo disse que ia preparar a morada para cada um de nós. Então isso deve nos alegrar. Amém, amados? Deus abençoe e até a próxima